Olá, segundo ano, mais uma vez, estou de volta agora com a nossa aula de História para nós encerrarmos o nosso dia de aulas online. E neste dia, que é quarta-feira, nós estamos no dia 7 de abril, nós teremos um assunto novo que está no segundo capítulo do seu livro de História, que é o que eu vou pedir que você pegue agora. Como a agenda ela já está pronta, nós teremos algumas atividades para realizar aqui neste livro e tem a atividade de casa que vocês farão logo após. Na nossa última aula de História, nós conversamos sobre os grupos sociais e encerramos os nossos assuntos da primeira unidade. Vamos voltar um pouquinho a página, a atividade de casa que passei para vocês foi na página 41. É o que eu vou pedir que vocês abram agora. Livrinho de História, na página 41, foi essa atividade apenas. Só que essa atividade é uma atividade oral, é apenas uma conversa. Na primeira questão diz assim: observe cada grupo social a seguir, depois converse com o familiar sobre como ele se comportava quando era criança em cada um deles. É uma resposta pessoal, você não precisará escrever o que vocês conversaram, é apenas um diálogo, uma conversa sobre o que aconteceu na época que a sua família, eles eram crianças. Observem que aqui tem 4 ambientes diferentes. O primeiro é um clube. Vocês observam que nesse clube tem piscina, tem uma quadra para jogar vôlei, tem alguns guarda-sóis, tem os banheiros. E como é que esse adulto se comportava nesse ambiente? É o que você vai conversar com a sua família. O próximo é uma residência. Nessa residência tem pessoas, tem a casinha do cachorro, tem crianças, tem um animalzinho. Então, como é que essa pessoa se comportava quando era criança? Esse adulto da sua família, algum adulto da sua família. O outro local é a igreja. Esse seu familiar costumava ir à igreja, você vai perguntar se essa pessoa costumava ir à igreja e como é que ela se comportava lá, o que é que ela fazia quando ia à igreja. Quais eram as pessoas com que ela encontrava? Pergunte se ele tinha muitos amiguinhos, se ele conhecia muita gente. Você vai conversar então sobre esse outro local. E o outro é a escola, também um outro ambiente, é um outro grupo social, no qual todas as pessoas fazem parte, porque todo mundo precisa estudar. É um direito de cada criança estudar, ser bem alimentada, ter moradia, carinho, proteção e tantos outros direitos que também nós estudaremos sobre isso. Certo, turminha? A nossa também atividade de classe que passei, alguns alunos do segundo ano já me enviaram a foto da tarefa e eu agradeço pela sua participação, porque tem alunos que estão sempre entrando em contato, mandando a foto das tarefinhas e eu fico muito feliz, muito agradecida pela sua participação. Nos nossos últimos assuntos estudados da primeira unidade, vamos fazer uma breve recapitulação agora. A primeira parte nós estudamos sobre como você é. Nós discutimos, nós conversamos nas nossas aulas online, como é que você se apresenta, quais são as suas características, como é que você se vê. Você é uma pessoa mais tímida ou você é mais extrovertido? Quais são as suas características físicas, que as pessoas elas são diferentes. O outro assunto estudado foi na página 12, falando sobre nome e sobrenome. Nome e sobrenome também é um direito que cada cidadão, cada pessoa tem. Quando essa criança nasceu, ela passou a fazer parte dessa família. E aí ela recebeu o nome e o sobrenome dos seus parentes. Nós conversamos que os nomes também são escritos com letra maiúscula, sobrenome também é escrito com letra maiúscula. E quando acontecer de 2 pessoas terem o mesmo nome, o que é que precisa falar? O sobrenome, para diferenciar quais são as 2 pessoas. Na página 14, nós conversamos sobre os documentos de identificação. E esses documentos de identificação, todas as pessoas elas têm direito a ter. Todo mundo tem que ter esses documentos. É uma lei, é a lei aqui do nosso país, falando aqui a nível de Brasil. Assim que nós nascemos, nós temos um documento que é muito específico, em que mostra o nome, o nosso nome, qual foi o nome que a família colocou nessa criança. É escrito também o nome dos nossos pais, o nome dos avós, ou pode ter apenas o nome da mãe ou do pai, depende de cada caso.
é encontrado também nesse documento a data do nascimento da criança, qual foi a hora, qual foi a cidade que essa criança nasceu, tudo isso tem que estar presente. A certidão de nascimento é um documento que comprova que essa pessoa nasceu. E o outro documento também muito importante é a carteira de vacinação, que é feita onde? Nos postos de saúde ou até mesmo em hospitais. São os dois locais que nós poderemos tirar essa carteira de vacinação, que a criança ela vai lá com a mamãe, ela vai ser levada pela mãe, pela família, onde ela sai da maternidade, já com essa caderneta de vacinação, carimbada, preenchida, com a data da vacina que ela tomou, qual é o nome da vacina e as próximas que ela vai tomar ao longo da vida vai ser carimbada nessa caderneta, nessa carteirinha, para não se esquecer de nenhuma dose, que é bastante importante. Já na página 15, cada documento é utilizado para necessidades diferentes, como, por exemplo, a carteira de identidade, muito conhecida como RG. Este documento de identidade, ele vem mostrar também o nome da pessoa, o nome dos pais, vem mostrando também a data de nascimento, qual foi a cidade que essa pessoa nasceu, e também tem um número de um registro que cada cidadão brasileiro tem um número, uma numeração, uma combinação de números diferentes, para que não se misturem os documentos. Nessa carteira de identidade também vem algo muito importante, que é isso mesmo, a nossa impressão digital, que ela é carimbada lá na carteira de identidade, onde ela mostra as nossas impressões digitais, e todo mundo tem uma combinação também diferente, mesmo os gêmeos. As digitais, elas não são iguais. E também no RG ela contém a sua foto e também tem a sua assinatura. Você vai assinar o seu nome e também tem mostrando nesse documento, nesse RG, a sua foto. Já o CPF, que é o Cadastro de Pessoas Físicas, ele é um documento que é utilizado para abrir contas, para ter cartão de crédito. E esse documento, ele anda muitas vezes junto com o RG. O RG e o CPF são os documentos básicos, os documentos essenciais que muitas pessoas precisam utilizar para contas em banco, para cartões de crédito, enfim. A carteira de trabalho é registrado o quê? O trabalho das pessoas, exatamente. A partir dos 18 anos, todo cidadão brasileiro ele poderá trabalhar de carteira assinada, que é assim muito conhecido. É um trabalho registrado, nessa pessoa vai receber o seu salário, terá as férias, e essa carteira de trabalho ela também contém foto e a sua assinatura. Já o título eleitoral ele é um documento que lhe dá o direito de votar, de escolher os candidatos da sua cidade que irão representá-lo. Já a CNH é a Carteira Nacional de Habilitação, só maiores de 18 anos é que podem tirar essa carteira, pois ela dá o direito da pessoa fazer o quê? Dirigir, isso mesmo, é o direito de dirigir. E a carteira de estudante é um documento que as crianças, vocês poderão e podem tirar, porque vocês são estudantes. Nós falamos sobre a linha do tempo, primeira infância, que vai dos 0 aos 6 anos, tem a segunda infância, que vai dos 6 aos 12 anos, a adolescência dos 12 até os 18 anos, e dos 18 anos em diante, até 60 aproximadamente, a idade adulta, e de 60 anos em diante, chega à terceira idade. E todo mundo passa por essas fases. Mesmo aquela pessoa que você vê que é bastante idosa, ela também foi uma criança como você, que também brincava, corria e pulava, e os anos vão passando e nós vamos envelhecendo, e é algo natural que acontece com todos os seres humanos. Nós vimos também sobre as crianças do Brasil e do mundo, nós vimos que existem vários continentes, vários países, onde as crianças também são diferentes, têm culturas diferentes, e algo que nós devemos ter entre si são o quê? O respeito, pois as culturas são diferentes, os costumes são diferentes, a forma de pensar, de se vestir, de comer sempre é diferente e nós devemos respeitar as pessoas acima de tudo. Crianças de lugares diferentes, nós vimos que existem crianças indígenas, europeias, afro-brasileiras, onde há
a formação do povo brasileiro, que é a mistura de diversos povos, incluindo as pessoas da Ásia, são os asiáticos. Falamos também sobre brincadeiras e brinquedos das crianças, que os brinquedos eles fazem parte do mundo de faz de conta. E é uma forma muito legal de vocês, crianças, se divertirem. Falamos sobre a criança e a sociedade, existem as diferenças, direitos e deveres para cada cidadão. E nós conversamos também o último assunto que eu falei, que foi os grupos sociais. Nós fazemos parte de vários grupos sociais durante toda a nossa vida e o primeiro grupo social que se chama família. E é esse assunto que nós estudaremos hoje. Nós participamos de vários grupos sociais, certo? Durante toda a nossa vida. E a família, é o que nós estudaremos hoje. Eu vou pedir que você abra seu livro de história na página 44, que fala sobre a família. Tem um texto para nós lermos e tem atividade de classe também para fazer aqui. Vamos começar. A formação da família. A família é conhecida como o primeiro grupo social de que um indivíduo participa. Ela é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento deles no meio social. É pela família que nós recebemos a educação, que nós somos instruídos como nós devemos nos comportar nos lugares que nós chegamos, o que é que nós devemos fazer, o que é o certo e o que é errado, as palavrinhas mágicas, dentre tantas outras coisas, nós aprendemos quando criança na nossa família. Uma família tradicional é formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio ou união de fato por um ou mais filhos. Hoje, na nossa sociedade, há casais que decidem não viver mais no mesmo lar. Pode acontecer sim, isso em muitos lares. Eles se separam ou se divorciam, o que é algo que acontece. Passam a morar em casas diferentes e às vezes cada um forma uma nova família. O mais importante é que ambos estejam felizes. O amor pelos seus filhos continua o mesmo que aconteça do casal se separar, do pai e da mãe se separar, o amor pelos filhos ele não muda, é o mesmo. O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afeto, proteção e todo tipo de apoio necessário à resolução de conflitos ou problemas de algum dos membros. A relação de confiança, segurança, conforto e bem-estar são de suma importância para a família. A unidade familiar também pode ser formada por mãe e filhos. Ainda acontece em muitas famílias de morar apenas a mãe e as crianças. Como eu falei para vocês, os lares não são iguais, assim como as famílias também não são iguais. São famílias diferentes, mas são família. Existe também aquelas famílias em que é formada pelo pai e pelo filho ou filhos. Existe também a outra família que é formada pelos avós e pelos netos. Os netos vivem com os avós, também é uma outra família. Crianças adotadas por famílias que não têm filhos. Essas crianças que moravam, vamos dizer, num orfanato, e elas ganham uma nova família, elas são adotadas por essas pessoas e passa a se tornar um filho ou filha desta pessoa, destas pessoas que estão adotando essa criança. E também as crianças que vivem em um orfanato. Muitas crianças, ou porque foram abandonadas, ou porque seus pais não estão mais vivos, e essas crianças são colocadas no orfanato e todas elas moram juntas, até que ela complete 18 anos, que é a idade que ela está considerada de maior aqui no Brasil. Na página 45 fala sobre os parentes. Meus parentes. Do núcleo familiar surgem os parentes, que são membros da família do pai e membros da família da mãe. Por isso, temos avós paternos, avós maternos, tios, tias e primos de primeiro, segundo e terceiro graus.
Esses outros membros da família geralmente têm o mesmo sobrenome ou nome que caracteriza a família. Os nossos parentes são formados pelos nossos avós, pelos nossos primos, pelos nossos tios e tias, e vem outros familiares que são conectados quando acontecem os novos casamentos, quando nascem novos filhos, e a família acaba se tornando uma família muito grande pela grande quantidade de parentes que ela tem. Eles são muito importantes em nossa formação. Alguns moram conosco ou vêm visitar a nossa família. Existem alguns parentes que vão morar distante, ou em outro país, outro estado, outra cidade, que nós não vemos com tanta frequência, mas eles continuam sendo nossos parentes. E com o avanço da tecnologia, hoje em dia você pode conversar com uma pessoa pela internet, você pode ver essa pessoa, escutar a voz dela, conversar, colocar a conversa em dia, bater um papo legal, perguntar como é que ela está, e a internet acaba aproximando aquelas pessoas que estão muito distantes umas das outras. Os ensinamentos dos nossos avós são muito valiosos para a nossa vida. Eles contam histórias da época deles, como a infância e a adolescência. Nossos avós nos ensinam muitas coisas. As pessoas mais velhas que viveram mais, elas têm muita história para contar e elas podem ensinar, sim, as gerações mais novas. Há crianças que moram com pessoas que não são diretamente seus parentes, mas que as amam e as respeitam. E a família é as pessoas que cuidam da criança. Mesmo que essa pessoa não seja o pai ou a mãe biológica dela, ela pode sim se tornar um filho adotivo e vai ser amada e respeitada, assim como se ela fosse realmente um filho biológico. E as crianças, essas crianças que vivem em orfanatos, que ganham lares adotivos, elas também são muito amadas e respeitadas pelas famílias que estão morando com elas e passam a ser responsáveis por essa criança. Certo, turma? É um assunto muito fácil falar sobre família. E a sua família, como ela é grande, ela é pequena, tem muita gente, tem menos gente, você tem muitos primos, muitos tios, você tem avós? Com quem que você mora? A família é aquela pessoa que mora conosco e os nossos parentes também fazem parte da nossa família. A nossa atividade de classe, nós vamos responder agora as páginas 46 e também a 47. A atividade de casa que eu informei para vocês será na página 48, apenas esta. Eu vou pedir que vocês anotem aqui acima, nessa parte aqui de cima, vou pedir que vocês anotem classe e você vai colocar a data de hoje, 7 de abril, 7/4. Nós não estamos mais no mês de março, o mês de março já acabou, começou um novo mês, agora nós estamos no 4º mês do ano, o mês de abril, certo? O mês 4. Você vai colocar classe 7/4, que o 4 é o 4º mês do ano. Vamos anotar. Na primeira questão, observe a tela Família de Tarsila do Amaral e responda. Nessa tela é uma pintora muito famosa em que ela fez vários quadros. Muitos quadros dela foram e são expostos nos museus e galerias para que as pessoas possam visitar. E a Tarsila do Amaral, ela pintou este quadro aqui que se chama Família. Na letra A tem uma pergunta sobre isso. Agora eu vou pedir que vocês observem a foto deste retrato, deste quadro. Observem. Tem várias pessoas que estão com cores de roupas semelhantes. Tem algumas que estão com a mesma cor da roupa. Elas estão algumas sentadas, outras estão em pé. Observem que tem crianças que estão com brinquedos. Tem crianças mais velhas e crianças mais novas. Tem animais perto dessas pessoas. Tem algumas frutas perto dessas pessoas. E tem também algum instrumento utilizado para plantação. Letra A. Quantas pessoas formam essa família? É a primeira pergunta que você vai responder. E o que é que você vai fazer? Contar quantas pessoas tem. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas é o que você vai responder na letra A do primeiro quesito.
12 pessoas. Pessoas tem 2 S aí no meio, certo? Como ela tem mais de um, você vai encerrar sua resposta com S. Pessoas. Terminando com S, pontinho final. Certo? Letra B. Há crianças? Quantas? Esse A, que vem com H, está perguntando se tem crianças aí nessa foto, nesse quadro. Tem crianças nessa? Sim, tem crianças, mas quantas crianças são? Você vai colocar a quantidade, nós vamos contar quantas crianças são. Percebam que as crianças elas estão na parte da frente, mas também tem um bebezinho aí que está no braço da mãe. Vamos contar quantas crianças tem. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai colocar a sua resposta. Sim, ponto 5. Coloquem aí a palavra 5, ponto. Porque são 2 respostas para 2 perguntas diferentes. Há crianças? Sim. Quantas? 5. Ok? Coloquem a resposta. Letra C. Essa família demonstra alegria? Justifique sua resposta. É a sua opinião. Para você, a foto deste quadro está mostrando que essa família tem alegria ou não? É uma resposta pessoal. Se você acha que sim, você vai escrever sim, vírgula, e coloque um motivo pelo qual você acha que essa família tem alegria. Caso você diga não, você coloca a palavra não, vírgula, e justifica a sua resposta. Por exemplo, digamos que você acha que sim. Sim, eu acho que essa família é feliz porque tem muitas pessoas, porque eles estão juntos. Ou então, não, eu não acho que essa família é feliz porque eles não estão sorrindo. É uma opção. Você vai colocar a sua resposta de acordo com o que você achou. Qual a sua opinião? De acordo com o que você está vendo no quadro. Na letra D, na sua opinião, a família demonstra gostar de animais? Comente. É uma resposta pessoal também. A mesma coisa da letra C. Você vai colocar sim ou não. Se você acha que sim, que essa família ela demonstra que ela está gostando de animais, você coloca sim. E por quê? Porque os animais estão perto. Porque eles estão abraçando os animais. É uma opção de resposta. Ou se você colocar não, eu acho que essa família não gosta de animais. Aí você tem que justificar a sua resposta. O porquê? Qual motivo você acha que essa família não gosta? Construa sua resposta, comece com letra maiúscula, coloque a vírgula, coloque a pontuação necessária. No finzinho da sua resposta, pontinho final. Na página 47, você vai precisar agora do lápis de cor para responder essa atividade, certo? Peguem as cores que vocês desejam. E aqui está explicando, pinte as imagens que caracterizam a união da família. São alguns sentimentos, algumas coisas que necessitam ter dentro da família. A primeira alternativa, briga. Tem que ter briga na família? O que é que você acha? Não, briga não. Em nenhum local. Nem na família, nem na rua, nem com amigos, nem com ninguém. Briga a gente não deve ter. A gente deve conversar, explicar a situação, dizer o que a gente pensa sobre aquilo e chegar a um consenso. Mas brigar não resolve nada. Então, você não vai pintar isso. Ao lado tem amor. Vejam, 2 crianças se abraçando. Tem que ter amor na família? Com certeza tem que ter. Você vai pintar essa cena, pinte de acordo com as cores que você quiser. Depois vem diálogo. Mas o que é diálogo? Conversar. É você sentar junto. É você bater um papo legal. É você conversar com essa pessoa, explicar como foi o seu dia, se algo aconteceu que você não gostou, que você se sentiu chateado com algo que essa pessoa falou, ou que ela fez, ou que você esperava que ela fizesse e ela não fez. E aí, dialogando, a gente se entende. Conversando, a gente sempre se entende. Então, o diálogo, ele é necessário sim. Você também pinta essa cena. Desrespeito. O que é que esse menino está fazendo com o copo? Ele está pegando o copinho e está fazendo o quê? Jogando no chão. Isso é um desrespeito, porque essa pessoa poderá, uma outra pessoa, pisar, escorregar. Se tiver com um líquido no copo,
vai molhar o chão. Se esse líquido for adocicado, poderá atrair formigas, atrair animais. E também tem a questão dos escorregões. Então, o desrespeito é algo que não deve ter em local nenhum. Todo mundo é ensinado em casa que o lixo precisa ser jogado dentro do lixeiro. É o local adequado para se descartar o lixo. Então, tem lugar certo para tudo. Então, esse daí vocês também não vão pintar. O outro é paz. Deve existir a paz na família? Sim, não só a paz da família, mas em todo lugar tem que existir paz. As pessoas precisam aprender a viver em paz, a respeitar mais uns aos outros e assim nós viveremos muito melhor. Então vocês também vão pintar a cena da paz. Já o ódio é o contrário do amor. Se existir amor é algo que deve existir o ódio, que é o contrário? Não, com certeza não, não deve existir o ódio. Se algo aconteceu que lhe deixou chateado, que você não gostou, converse com essa pessoa e diga a ela, você fez isso e eu não gostei, eu me senti chateado, eu me senti frustrado, então você vai conversar e explicar, mas o ódio não deve haver. Então você também não vai pintar esta. Ok, turma? A atividade de casa será apenas na 48, muito fácil, muito simples, você poderá até fazer agora, onde diz assim, leia os balões de fala e complete com o nome dos seus parentes. O nome, a mãe do meu pai é minha, é sua o quê? A mãe do papai. Você completa lá. O filho da minha tia, o filho da sua tia, ele é o que seu? Você vai escrever. O filho da minha irmã, mesmo que você não tenha irmã ou irmão, mesmo que você não tenha. Mas se você tivesse, o filho do seu irmão seria o que seu? Você vai lá e escreve. O filho da minha filha. O filho da filha dessa pessoa. É o quê? Aí você completa. Na quarta questão, circule os parentes que você tem. Aí também é resposta pessoal. Tem algumas opções. Avô materno, que é o pai da sua mãe. Avô paterno, que é o pai do seu pai. Tio, que é o irmão da sua mãe ou do seu pai. Primo, que é o filho desse tio ou tia. Sobrinho, o filho do seu irmão ou irmã. Avó materna, é a avó, que é a mãe da sua mãe. Avó paterna, a mãe do seu pai. Tia, prima, sobrinha, bisavô, bisavó e bisavó. Paterno e materno. E aí você vai circular o nome dos parentes que você tem. Também é uma resposta pessoal. Eu aguardo vocês responderem essa atividade e compartilhar também as fotos das tarefinhas para eu fazer a correção. Ok, turma? Entendido sobre esse assunto? Assunto muito fácil, muito simples. Na nossa próxima aula de História, nós conversaremos sobre hábitos e costumes da família. Tem um textinho também que eu vou ler para vocês explicando como foi que surgiu essa palavra família. Você sabe a origem dessa palavra família? E é isso que nós veremos na nossa próxima aula de História. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Um beijo segundo ano e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Até mais.